Ai, hit! É, depois do CEO dar esse show aqui, fica até difícil falar, né? É ou não é o melhor céu do Brasil, como a galera diz? Oh! Diegão sempre dando um show aí. Obrigado pela oportunidade aí de poder desfrutar grandes dias do teu lado aí. É bem isso aí, é bem isso aí. Bom dia, pessoal. É uma satisfação imensa vê-los vocês aqui novamente. Ainda mais depois desse momento aí único que acho que o Diegão reforçou na cabeça da gente. É importante tudo que a gente está fazendo, é importante tudo que a gente construir, mas a nossa edificação interior é uma das coisas mais importantes e o que nos une aqui. Nos une como empresa, nos une como propósito e nos une como projeto de vida. E hoje eu não vou palestrar, mas eu fiz questão... Depois eu vou falar um pouquinho, mas eu fiz questão de subir no palco, pedir para o Dinho, quebrei as regras ali, o Céu sempre briga comigo, fiz questão de subir no palco para falar desse cara, esse cara que eu tive a honra de conhecer há uns 15 anos atrás, quando eu caí de paraquedas em Barra Velha, esse cara que eu acompanhei parte da história dele, né? Eu tive a oportunidade de fazer grandes negócios com ele, alguns não tão bem sucedidos, né? E ele vai contar um pouco de algumas histórias aí, e alguns muito bem sucedidos, mas o mais importante foi que no momento que a gente passou uma grande dificuldade juntos, a gente estava lá, né? A gente estava junto, a gente se abraçou. Lembro bem da história quando aconteceu, depois ele deve falar um pouquinho. Cara, tamo junto. Aconteceu, vamos em frente, né? Esse cara é um empresário multissetorial. Ele é um cara que, quando eu conheci, acho que trabalhava na área de construção, na área imobiliária, loteador. Mas esse cara circula hoje, né, no comércio de importação, em energia autossustentável. Foi das pessoas que acreditou no projeto da IRIT no começo, um dos investidores aqui. Foi um cara que acreditou no projeto da Ingresso Nacional, durante a pandemia que eu falei para vocês, onde a gente estava do dia para a noite, saímos de um faturamento de 100 milhões para o zero, eu sempre falo, e sem saber o que fazer, veio o nascimento da IRIT. Eu digo, tudo tem um propósito, e o propósito no final liga as pessoas, né? E quando a IRIT nasceu, eu sempre falo, a IRIT nasceu durante a pandemia, foi quando a gente conseguiu materializar o sonho, foi quando a gente parou, depois do caos, e conseguiu idealizar aquilo que a gente tinha, como um projeto de vida. E esse cara foi um dos caras que, quando o cenário do entretenimento passou dificuldade, eu chamei ele e disse, Robson, cara, tem uma oportunidade aqui, essa operação é muito boa, essa operação é muito legal, uma operação, depois ele vai falar um pouquinho, a operação da Ingresso Nacional, porém ela tem alguns desafios, ela precisa de dinheiro novo para dentro de uma operação que está em pleno prejuízo, né? Mercado de entretenimento com 272 bilhões de prejuízo no Brasil, e eu chamei esse cara, e esse cara, mais uma vez, acreditou num projeto, entrou junto, comprou, bancou, fez o que tinha que fazer, e está fazendo o negócio desenvolver aí, nessa grande retomada. Então é até difícil para mim falar dele, porque ele é um cara aí que sempre esteve do lado, embora na correria do dia a dia, é um cara que eu admiro muito. Então, queria chamar aqui no palco, e eu digo para a gente tomar uma aula, porque é uma aula diária aí, cada conversa com ele a gente aprende mais um pouco. Chamar esse cara que é filho de pescador, começou limpando peixe, filé de gaivira, né? Não pode ver gaivira hoje, já tentei convidar ele umas 4 vezes para comer gaivira, não tem jeito, né? E hoje é um dos maiores empresários do Brasil aí. Quero que vocês recebam ele, se possível de pé, porque eu estou aqui em pé para receber ele, tá? E esse cara é brabo, esse cara é um fenômeno. Vem ao palco, Robson Ravache! Obrigado, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Também escolheram a foto mais nova minha, né? Hoje essa foto tem mais de 10 anos já.
Quero agradecer a todos vocês, né? Nos últimos 2 anos, eu estou com uma facilidade de subir no palco para falar. Então, estou quebrando várias regras. Mas eu quero agradecer a todos vocês, né, que saíram de suas casas para virem até aqui, aprender algo novo, buscar conhecimento, desenvolvimento pessoal, né? A todas as pessoas que estão de casa assistindo. Quero agradecer aqui também a minha esposa, que me acompanhou até aqui. Eu tenho aqui também, não sei se o Daniel Cruz, que é meu sócio aqui no Centro Eventos, está aí também. Quem não sabe, o Centro Eventos também é nosso. Tem aqui também o Tony Pfeiffer, que é o CEO da Intervalo, o Dr. Tony Pfeiffer, que toca uma das empresas nossas, do grupo. Quero agradecer também, que veio aqui prestigiar. E quero falar para vocês que ontem eu comecei em casa a desenhar. O que eu viria aqui falar para vocês, eu estava preocupado, até perguntei para eles, porque eu sempre subo para falar das minhas empresas ou algo que a gente tem que fazer. Mas nunca falar do que eu fiz ou aonde eu cheguei e por que eu consegui vir até aqui. Então isso é um momento desafiador e diferente para mim também. Para explicar um pouco para vocês, aqui estão 5 empresas do nosso grupo que são consolidadas já, né? A Ravache Propriedades foram uma das primeiras empresas que eu iniciei na minha vida, né? Foi assim, eu vou estar explicando para vocês, eu vou para frente, eu vou contar dos últimos 3 anos para cá, e depois eu volto para que vocês entendam como a gente conseguiu chegar no resultado que nós temos hoje. Mas exemplo aqui no grupo aqui estão 5 empresas em evidências. O grupo hoje, o Robson Ravache, pessoa física hoje, com 32 anos de idade, eu consegui um patrimônio líquido de mais de 25 milhões de reais. Nós temos uma previsão de faturamento para o grupo em 2022 de 250 milhões de reais. E tudo passa sempre por mim ou eu que tomo as decisões para que a gente possa saber para onde a gente vai. Sobre os investimentos, recurso financeiro, é tudo sempre comigo. O que acontece? Para nós chegarmos nesse resultado que nós temos hoje aqui, foi nos últimos 4 anos, sim, foi 2017 para cá, que a gente começou a crescer realmente, a gente começou a ganhar muito dinheiro, foi na importação, foi também de uma dificuldade, que eu vou explicar para vocês, mas foi em 2017. Então, o que eu construí, que vocês estão vendo, se vocês pesquisarem na internet, colocarem o meu nome, tudo que vocês verem, foi nos últimos 4 anos, 2017 até agora. Então, todo mundo pode fazer algo diferente em pouco tempo. Como foi feito isso que é o que eu vou contar para vocês. Eu sou de uma cidade pequena, chamada Barra Velha, uma cidade com hoje 50 mil habitantes, uma cidade pacata. Eu nasci em Joinville, vim morar, aí começo a minha história. A minha história sou filho de uma mãe solteira, que teve um envolvimento com seu patrão. Eu fui destinado à adoção, e por incrível que pareça, quem me adotou foi os meus tios. Eu tive o privilégio de ter até 2 mães, porque era minha tia que me criava, mas eu nunca perdi o contato com a minha mãe materna. Ela morava numa cidade chamada Curitibanos, aqui no estado de Santa Catarina, e eu em Barra Velha, mas a gente sempre trocava correspondência, então eu tenho todo esse histórico lá da minha infância. Essa pessoa que me adotou já era um senhor de 42 anos, senhor porque para mim eu tenho 32, então alguns já devem ter 42 aqui na sala, vão ficar bravos comigo, mas essa é a realidade para que vocês entendam um pouco do meu caminho, tá? 42 anos essa pessoa tinha quando me adotou. Então, o meu espelho paterno foi de uma pessoa mais velha, sempre próxima de mim. Isso eu digo para vocês porque é uma coisa que me moldou desde a minha infância. Então, lá quando eu vim morar com eles me criaram, sempre ciente que eu era uma criança adotada. E eu sempre costumo falar que nesse período, né, até os 7 anos, que é esse momento que eu sempre tive essa visão ou o conhecimento real que eu era adotado, eles sempre me criaram com muito carinho, com muito amor. E até os 7 anos eu frequentei muito com eles. Depois dos 7 aos meus 12 anos, que a gente sempre fala, até os 7 a criança forma caráter. Dos 7 aos 12 você cria a criança moldando ela para o mundo. Meu pai também me permitiu ter novos
experiências, que é muito importante. Então, sabe aquele negócio que às vezes você tem o filho em casa, que você fala assim, o teu filho foi lá e trepou numa árvore, aí você fala, desce daí, rapaz. Mas, na verdade, no fundo, você fala, desce daí, aí você vira para o lado e fala assim, meu Deus, que guri corajoso, né? Mas que estava lá, reprimindo ele, desce daí, mas mesmo assim com aquela certeza, poxa, meu filho está buscando galgar lugares maiores, está buscando crescer e está buscando novas experiências. Então, meu pai sempre me deu muito essa liberdade. Aos 10 anos de idade, eu, cansado de ficar só brincando, eu pedi a ele que eu gostaria de ter uma experiência de trabalho. Eu gostaria de trabalhar, e foi naqueles momentos da temporada, o momento que é as férias escolar. Então, meu pai é pescador artesanal. Pescador artesanal é aquele que pesca com canoa, com rede, de espera, vai lá no mar, coloca a rede, né? Hoje tem a pescaria industrial, que é totalmente diferente, mas o meu pai é o pescador artesanal de uma cidade pequena. Então, eu fui para a praia com meu pai fazer filé de peixe na temporada, que é onde o Anderson contou aí, que é uma fase da minha vida que eu fazia filé de gaivira. A gaivira é um peixe tradicional aqui da nossa região, que ele dá muito na temporada, dá em cardumes grandes. E aí, quando você não consegue vender no fundo da canoa, que é para os veranistas, o que você faz? Faz o filé do peixe, leva para casa, congela e vai vender nos restaurantes. Então, essa era uma das práticas que meu pai fazia, e eu sempre acompanhando com ele. Mas o que foi que me moldou naquele momento com meu pai? Ser um bom comerciante foi a minha primeira experiência com o comércio direto, com o comércio varejista. Meu pai era um pescador que tinha uma canoa, no meio de tantas outras, mas era o cara que mais berrava. Olha o peixe, olha o peixe. Então, o veranista automaticamente olhava. Meu pai, apesar de eu sou moreno, sou adotado, falei para você, meu pai é um alemão alto. Então, ele sempre berrava e chamava atenção para que todos viessem até a canoa dele ver o que ele tinha de mercadoria. E aí, eu via a força que meu pai fazia para vender. O cliente chegava na borda da canoa, ele já passava a mão no peixe, ia enfiando dentro da sacola e já ia tentando empurrar para ele, olha, leva o peixe aqui, leva o peixe para você aqui e tal, e é R$25, é R$5, é R$10 e tal. Então, aquela vontade de vender, ou vender por aquela necessidade que tinha que desovar, tinha que vender aquele peixe, porque senão o peixe é perecível também. Então, eu via no meu pai, que meu pai não perdia tempo com o cliente. Era vender, vamos vender. E eu sempre aprendi com isso que muita gente não vende mais, porque não oferece mais. E eu levo isso de ensinação nos meus negócios. Eu sempre falo, quem não vende mais é porque não oferece mais. E aquele que dentro da nossa corporação não estiver vendendo, está ajudando alguém a vender. Porque a empresa só vai para frente com venda. Qualquer empresa tem que vender. Então, isso eu aprendi há 22 anos atrás, vendo meu pai vendendo peixe, entendeu? Guardando a sobra do peixe, fazendo a industrialização dele, vamos dizer assim, né? Fazendo a limpeza dele, para que a gente pudesse, durante a semana, quando não tinha veranista, que a nossa cidade não é de veranista, é de temporada. Então, é só a gente só ganha dinheiro na nossa cidade do dia 26 ao carnaval. Depois se acaba tudo, sabe? Assim funciona lá. Então, o que acontece? A gente aproveitava aquela oportunidade. Quando os clientes iam embora, meu pai tinha estoque para vender para os restaurantes. Então, também, além de você vender bem, você tem que ter sempre estoque. O estoque, às vezes, de vocês aqui vai ser estoque de ferramenta, uma carta na manga, alguma coisa para que nunca deixar o teu cliente sair de você e ir para outro. Isso é muito importante, e a gente sempre fala, cliente que vai uma vez para outra, ele tem uma nova experiência. Às vezes, a nova experiência que ele tem é melhor do que a sua, ele não volta mais. Então, a gente sempre tem que manter o cliente fidelizado com a gente. Também aprendi lá, nos meus 10 anos, com meu pai vendendo peixe. Depois disso, eu tive uma segunda fase. Até os 12 anos, dos 10 aos 12, eu trabalhei 3 temporadas na praia, fazendo isso. E depois eu fui trabalhar como auxiliar de mecânico, fazendo limpeza de carburador de jet ski. Não sei se alguém sabe o que era o jet ski 2 tempos. Antigamente, o motor 2 tempos, ele tinha carburador. O carburador tinha um copinho que ficava armazenada a gasolina. E no motor 2 tempos existe o óleo que é misturado junto e quando parado mais do que 15, 20 dias, cria uma borra. Ele entope o carburador. Então, todo rico que tinha um jet ski queria que o jet ski estivesse pronto para sair a hora que ele chegasse na marina. E a minha função era fazer a limpeza dos carburadores dos jet skis.
O que é isso? A gente desmonta esse copinho, lá dentro desse carburador tem uma agulha, um diafragma, tem as molas, e tem várias pecinhas que a gente fazia a limpeza embaixo do óleo diesel, com um pincelzinho, e depois montava e deixava pronto. O que eu tive de experiência? A arrogância, a ignorância, a pressão das pessoas com dinheiro. Então, exemplo, o cliente chegava lá, ele queria o jet ski dele pronto na hora, porque na época, imagina isso, nós estamos falando em 2000, então quem tinha um jet ski em 2000, 2001, 2002, era uma pessoa diferenciada. Era uma pessoa, às vezes, muitos daqueles que ficaram ricos emergentes e não sabem como tratar uma pessoa, eu estou falando isso sinceramente para vocês, porque acontece, a gente vai deparar com pessoas arrogantes quando a gente vai vender alguma coisa ou quando a gente vai falar, e isso me mostrou ter uma paciência ou uma postura. Então, o que acontece? Eu tenho ainda problemas até hoje, essa semana ainda tive uma reunião com um empresário, que quando eu liguei para ele estava todo armado, e aí eu fui obrigado a falar para ele, não, peraí, eu não tenho tempo para perder com o senhor quer falar do negócio ou não quer? Então, aí você tem que estar preparado para estar no mesmo nível de conversa que ele. Ele pode ser 1000 vezes mais rico do que você, não tem problema. Agora, o conhecimento do teu produto só você tem, ele não tem. Então, você tem que sempre trazer ele para onde ele não sabe operar. Depois eu vou explicar sobre isso. Então, o que aconteceu? Lá eu me deparava com pessoas na Marina que vinham, brigavam, queriam as coisas na hora e tal. E eu fui aprendendo e vendo como lidar com esse tipo de pessoa. Então, lá com meus 12 anos, aos 13, eu tive essa preparação psicológica para trabalhar com pessoas com mais dinheiro. Agora, lembrando também que até os 13 anos, eu comecei a falar que o meu pai era um senhor de 42 anos. O porquê que eu falei isso? Porque quando o meu espelho materno foi uma pessoa de mais idade, eu sempre busquei estar próximo de pessoas mais velhas. Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente cria um grupinho de amizade jovem, mas aquele que mais cresce na vida é aquele que procura o mais experiente do que ele para estar próximo. Porque isso é importante. A gente sempre está aqui para aprender. Então, eu me cerco sempre de pessoas mais capacitadas, mais velhas do que eu. Eu sempre aprendi a estar em mesas de pessoas com mais conhecimento ou com mais dinheiro do que eu. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, uma mesa redonda tem um rico e 2 pobres. E eu tenho o costume de perguntar para a minha equipe, quem tira de quem? As pessoas que têm uma mentalidade mais baixa vai dizer que o rico tira do pobre toda a vida, porque o rico consome o pobre. Mas o pobre é a única oportunidade que ele tem de tirar do rico é o dinheiro. Porque o rico não tem o que tirar do pobre além do serviço. Então, eu sempre busquei estar próximo de pessoas que têm mais do que eu, para que eu possa aprender mais inteligência, mais conhecimento, mais relacionamento, mais dinheiro, tudo, para que a gente possa sempre buscar daquilo algum benefício para a gente. Eu sou assim, não sei se isso serve para algum de vocês, mas eu fiz assim na minha vida. E isso foi que eu aprendi por um espelho materno de estar sempre perto de uma pessoa mais velha. E aí, continuando a linha de raciocínio de crescimento, com os meus 13 anos, eu estava na Marina um dia, e eu vou contar para vocês que isso foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu sempre sonhei com Mercedes. Eu sempre adorei o automóvel Mercedes-Benz, apesar que o carro que o meu pai tinha era uma Kombi. Depois da Kombi, ele tinha um Fiat 147, mas o Fiat 147 era aquele picape. Picape 147, não sei se vocês lembram, cor de merda. Era a coisa mais linda que tinha. Era o carro do meu pai. Foi o carro que eu aprendi, inclusive, a dirigir. Fiat 147, cor de merda. Então, o que acontece? Mas sempre eu sonhei com Mercedes. E num belo dia eu estava na Marina, encostou uma Mercedes E320, os homens entenderão, é uma classe E, é uma classe mais executiva, e a pessoa parou no gramado, e eu lembro até hoje, ela parou com a direção tercida, e eu sentei no meio-fio, saí de dentro da Marina, ele ficou na beirada da lagoa, na minha cidade tem uma lagoa, quem já foi na casa do Anderson sabe, lá o Anderson mora de frente para a lagoa, né? E eu fiquei sentadinho no meio-fio, olhando aquele carro, assim, por uns 15 minutos, vidrado, sem parar, e o dono daquele carro me chamou, ei, guri, o que você está olhando? Eu fui lá humildemente e falei assim, senhor,
eu estou olhando o carro do senhor, porque o carro do senhor é maravilhoso e um dia eu terei um. Ele falou assim, tu é filho de quem? Eu falei assim, eu sou sobrinho do dono do cartório. O dono do cartório era a pessoa que tinha jet ski na marina, mas eu não era sobrinho dele. Eu queria, como é que a gente se diga, eu queria impressionar ele. Eu falei, eu sou sobrinho do dono do cartório. Ah, é? Se tu é sobrinho do dono do cartório, faz o seguinte, eu comprei um imóvel aqui na cidade, então liga para ele e pergunta se ele pode me entregar a minha escritura no domingo, que eu quero voltar para Curitiba. E fala, fudeu, o que eu vou fazer? Fui mentir e me esgoelei. Mas aí que está o relacionamento. Eu corri, trabalhava na Marina tinha o cartão do dono do cartório, né, os dados dele, eu passei a mão e liguei para ele. Eu falei, seu Santiago, deixa eu falar uma coisa para o senhor. E aí que está falar a verdade. A verdade, ela dói só uma vez, mas ela te ajuda sempre quando você vai precisar de alguma situação. Sam, eu falei para um cara aqui que encostou o carro aqui que eu era teu sobrinho. E aí ele me indagou que se eu era teu sobrinho, eu tinha que ligar para o senhor e perguntar se o senhor podia abrir o cartório no domingo para ele ir embora e pegar uma escritura. Aí o Sam se sensibilizou, Sam é Santiago, o Sam se sensibilizou com aquele momento e falou assim, não, tá bom, eu vou abrir para você a porta do cartório no domingo às 10 horas da manhã. E aí eu fui lá e falei para ele, o senhor Arnoldo, era o nome dele, o Santiago vai abrir para o senhor às 10 horas da manhã, se encontramos no domingo na frente do cartório. Ok. Eu fui para casa, tal, chegou domingo, 10 horas da manhã, eu estava na frente do cartório, veio o senhor Arnoldo, aí ele já veio com outro carro, que na época era um Toyota Prado, uma caminhonete da Toyota, eu sempre vidrado em carro, ele encostou, com o jet ski engatado atrás, que ele estava indo, era final de temporada, e ele ia voltar para Curitiba. O Santiago chegou de jet ski, estava com o jet ski em casa, veio pela lagoa, parou na frente, o cartório lá na minha cidade era de frente para a lagoa na época, ele atravessou, e eu falo para vocês em detalhes, porque eu não esqueço desses momentos na minha vida, sabe? E aí ele atravessou, entrou no cartório, abriu e tal, ele pagou a escritura dele, pegou registrada, e aí quando ele chegou, eu louco para ganhar alguma coisa, ele puxou um cartão do bolso e falou assim, você não sabe quem eu sou? Mas eu vou te dar o meu cartão. Um dia que você precisar de alguma coisa, você me liga. E ele me deu o cartão dele, Arnoldo Hammerschmidt. E eu guardei esse cartão. Eu tinha na época, não sei se vocês pegaram esse tempo, o Vovô Digital eu acabei conhecendo ele ainda há pouco, mas ele deve ter pego na época das empresas dele, aquele bookzinho que você botava todos os cartõezinhos dentro. E eu tenho até hoje. E eu também fazia isso desde pequeno, eu adorava cartões. Então, eu tinha meu bookzinho de cartão e eu ia colocando todos os cartõezinhos que eu ganhava, ou eu via, ia no restaurante, tinha um cartãozinho em cima da mesa, eu pegava o cartãozinho, guardava e tal. Eu sempre guardei cartão na minha vida. O que aconteceu? O dono do cartório falou assim, Rob, tu não quer sair lá da Marina e vir ser office boy aqui no cartório? Eu falei, poxa, é uma nova experiência para mim, obviamente quero. Isso eu já estava de 13 para 14 anos, isso foi lá em 2003, por aí, 2004. E aí eu fui trabalhar com ele, e ali dentro do cartório eu aprendi o que é organização, o que é disciplina, eu aprendi o que é papel, porque toda indústria que não cuida dos seus papéis tem problema. Desde um alvará, desde um contrato, qualquer indústria ou empresa ou pessoas que não cuidam de papel tem problema lá no futuro. Comecei a trabalhar ali, então eu era office boy, aí na época eu fui apelidado de Aspone, assessor de porra nenhuma, e aí eu fazia toda a correria, ia para lá, ia para cá. Com 16 anos, isso eu já trabalhando dos 14 aos 16, 2 anos de cartório, veio a lei dos cartorários, que é uma lei de 1988, que é na última alteração da Constituição Nacional do Brasil. Ela veio que os cartorários não podem mais ser transmitidos de pai e filho, tem que ser feito concurso. E esse cartório, eu não sabia, ele estava, esse tempo, como registrador interino, que não era o oficial, ele estava só por período de mandato, até que alguém passasse no concurso e pegasse o cartório. Em 2006,
ele perdeu o cartório e eu fui mandado embora. Eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses desempregado, e a irmã do cartorário me chamou um dia num restaurante, a gente foi almoçar, e ele falou assim para mim: eu tenho uma pessoa que precisa de um jovem que nem você, que entenda de documento, e essa pessoa se chama Roberto Gomes de Oliveira, é um senhor hoje já de 80 anos, desculpa, ele faleceu agora recente, faz uns 4 meses, né, faleceu do Alzheimer, era uma pessoa que foi um mentor da minha vida e me ajudou muito. Fui fazer a entrevista com ele, lembro até hoje que meu pai me levou na caminhonete dele, nessa época meu pai já tinha uma Saveirinho Bola, uma Saveirinho picape Bola, que lançou em 98. Meu pai me levou em, 98. 98, meu pai teve esse carro 10 anos. E ele me levou até lá no plantão de vendas para falar com esse corretor. E eu comecei a trabalhar ali, e ali eu mudei a minha vida. Ali realmente eu comecei a mudar a minha vida. Eu tinha 16 anos de idade. Eu fui trabalhar com ele, eu era atendente de corretor. Então, o que eu faria? O que eu fazia? O meu papel lá? Eu ficava no plantão de vendas, sexta, sábado e domingo. Nos dias que os meus amigos com 16 anos estavam na praia, passeando, se divertindo, eu estava no plantão de vendas. E aí, nesse período, eu tinha que atender os clientes que chegavam, chamar o corretor para que ele atendesse e ganhasse a comissão. E, na época, o salário mínimo em 2006 era R$350. Esse era um salário mínimo em 2006, R$350. Fiquei ganhando R$350 por 2 meses, porque o terceiro mês eu já ganhei R$950. O que eu fiz? Como eu tinha muito tempo ocioso dentro do plantão, eu comecei a andar dentro da obra. E eu comecei a aprender sobre o produto que eles estavam vendendo. Então, eu andando dentro da obra deles, eu comecei a entender qual era o tipo de tijolo que eles usavam, se eram tijolo 6 furos, 9 furos, se eram 12 furos, se ele vinha de Canelinha, que é uma região nossa aqui do estado de Santa Catarina, produtora de tijolo, de olarias. Eu fui aprender o tipo de ferro que usava, na época usava-se ferro da Gerdau. Eu ia aprender sobre o cimento da Votorantim. Eu ia aprender cada pedaço da casa, quantos metros tinham, quadrados. O que aconteceu? Eu aprendi muito mais do que os corretores, que só queriam pensar na comissão. E eu, como atendente, quando chegou o cliente, até vinha o corretor atender, eu pegava o cliente pela mão: senhor, então, enquanto o corretor não vem, eu vou mostrar para o senhor como é que é uma obra e qual é o tamanho dela, quais são as especificações dela. E eu pegava o cliente pela mão e ia para dentro da obra. Eu vou contar para vocês que, no terceiro mês, eu fiz uma venda, sozinho, com 16 anos de idade, uma venda na época de R$233 mil. Nós ganhávamos, na época, 5% de comissão, os corretores ganhavam 5% de comissão da obra. Isso com 16 anos. O que aconteceu? O cliente falou bem assim, aí chegou o corretor para atender, o corretor chegou, levou o cliente até o dono, o cliente já sabia o que queria, era aquela unidade, não tinha mais, estava fechado o negócio. O que aconteceu? O cliente falou assim: não, como esse corretor vai ganhar comissão se quem me vendeu foi o Robson? Quem tem que ganhar é o Robson. Beleza, na hora ali, muito novo, né? Ah, qualquer coisa que me der tá bom. Beleza, qualquer coisa que me der tá bom, isso bota no cu de muita gente. Sendo bem sincero. Passei a mão, beleza, não, me dá qualquer coisa e tal, porque eu já ganhava R$350, poxa, com 16 anos de idade, imagina hoje uma criança com 16 anos de idade, que já hoje é um pré-adolescente, ou adolescente, ganhando lá os seus R$1.040 hoje no salário mínimo. Tem gente que está com 40 e ganha isso para viver. Então, eu estou falando aqui para vocês porque eu sou realista mesmo, porque é a vida brasileira hoje. Muitos hoje ainda ganham um salário mínimo para sobreviver no Brasil, sendo que hoje a gente vai comer num restaurante e às vezes a gente gasta muito mais do que isso. Então, o que acontece? Eu quero falar para vocês que eu, naquela minha inocência, qualquer coisa que me der tá bom, eu ganhei R$950 no terceiro mês de trabalho. Mas eu fui guardando aquele dinheiro. O senhor Roberto sempre me ensinando, aí ele me levou para uma outra cidade. Eu saí de Barra Velha, esse imóveis que eu vendia eram em Barra Velha, de frente para o mar.
quando vocês passarem aqui, não sei se alguém veio de carro do sentido Joinville para Balneário Camboriú, mas quem passar na cidade de Barra Velha, que é a sede da Havan hoje, da distribuição do CD da Havan, vocês vão ver que quem desce de São Paulo para cá é a primeira cidade que você tem visual do mar. É a portal de entrada do litoral catarinense. E vocês vão ver várias obras de prédios saindo agora, mas tem 2 condomínios, todo geminadinho até o mar. A hora que alguém passar lá, vão ver e, se possível, lembre do que eu estou contando para vocês. Ali eu comecei, o senhor Roberto falou assim, Robson, eu preciso te levar para Joinville, você precisa fazer o teu Cresci, você precisa se especializar na área de corretagem, eu preciso que você vá lá. Fiquei trabalhando com esse cara durante 4 anos da minha vida, ao lado dele, conheci várias pessoas ricas dentro do condomínio, tem a famosa DataSul, que foi vendida para a TOTVS, não sei se vocês sabem, a TOTVS é uma empresa de software paulista, ela comprou a DataSul, e todos os diretores da DataSul, fui eu que tive o privilégio de vender a casa para eles da praia. Então, eu tive uma experiência, pelo conhecimento que eu tinha da obra, as pessoas com muito mais inteligência, eles me davam muita atenção. E aí que está a chave do negócio, que é o que eu falei para vocês. Exemplo, hoje, se eu vou falar com um eletricista, se eu perguntar para ele o que é a eletricidade, muitos não sabem que é os elétrons e os prótons em movimentos. Eles só sabem que se grudar as 2 pontas, vão levar um choque. Quase ninguém sabe o que é eletricidade, de onde vem a eletricidade ou como ela funciona. Então, todas as vezes que eu vou conversar com alguém que tem uma inteligência mais do que a minha, eu tento buscar ele para um ponto dentro do negócio dele que ele não sabe. Então, antes de eu conversar com cada cliente meu, ou que eu vá para alguma reunião, hoje a gente vai para fundo, para banco, com empresário e tal, eu sempre tento entender no que ele faz, o que ele trabalha. Ele trabalha na soja? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na internet, quanto é que está o saco da soja hoje? Entendeu? Quanto é que está o fertilizante, porque tudo é dolarizado. Então, exemplo, sempre que eu vou falar com uma pessoa, que eu vá vender alguma coisa para ela, que eu vou convidar ela para ser parceira de alguma operação, eu tento entender o que ela faz primeiro, para depois eu ir até ela. Para que eu chegue lá, e se qualquer coisa que ela fale, eu mostre para ela que eu também conheço do mercado dela. Nem que seja uma pequena coisa, uma coisa boba, pequena, mas que faz a diferença porque você acaba agradando ele. Poxa, que legal, o Robson também entende um pouquinho do meu negócio. Então, eu preciso, pelo menos, dar uma atenção no negócio dele. Isso é minha prática. E eu acho que serve porque me ajudou muito. E eu vejo que isso ajuda. E eu falo para a galera lá, fazer essas coisas, e às vezes eles mudam a vida deles também por causa de pequenas coisas como essa. Trabalhei 4 anos, voltando, trabalhei 4 anos do lado dessa pessoa. Eu vou falando assim, não sei se vocês entendem, porque às vezes nem eu me entendo. Eu vou para frente, vou para trás. A minha mulher falou para mim, antes de vir para cá, Robson, cuide para não embaralhar, porque a minha cabeça às vezes está aqui, eu já estou pensando outra coisa lá. Mas, exemplo, eu estou querendo fazer uma cronologia para vocês do que me ajudou nas coisas simples da vida, que me ajudaram a vencer agora, em 2017 para cá. Porque não penso que a vida toda foi ganhando dinheiro, não. O dinheiro veio resultado de pouco tempo. Mas o aprendizado para chegar nesse resultado veio de longo tempo. Então, ninguém enriquece do dia para a noite. O meu dinheiro que eu fiz nos últimos 32 anos da minha vida, desde o dia que eu nasci. Então, tudo foram momentos. Então, eu só quero fazer isso para que vocês consigam entender. Mas, se caso tiverem meio perdido, aí só me falar, né? A minha mulher também dá uma piscada de lá se eu tiver embaralhando. Trabalhei com essa pessoa há 4 anos, fui para Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina, com mais de 700 mil pessoas. Lá eu conheci industriais, eu tive mais próximo do dinheiro, conhecendo outros tipos de pessoas e tal. Voltei de lá, cobrança também, com 18 anos eu comecei a namorar com a Gabriela, estamos juntos há 15 anos, isso também me ajudou muito, faz parte da minha história, o meu relacionamento com a minha esposa. Então, com 18 anos, eu estava nessa fase, eu estou voltando agora de novo, cuidando para não embaralhar vocês. Então, 16 até os 4 anos trabalhando, eu tinha 20. Mas nesse período, com 18 anos, 2 anos de trabalho no plantão, eu comecei a namorar com a Gabriela. A Gabriela era filha de pai rico, já estudava em colégio particular aqui em Itajaí, e eu sempre tive meio que um preconceito no começo
né? Eu, muito rápido, ligeiro, pensei assim, vou casar com uma menina rica, que vai ficar mais fácil para a minha vida. Me enganei, porque o pai dela é libanês, me tomou, botou no meu rabo, porque ainda quase me pediu dote para casar, mas beleza. Fez parte, né? Fez parte. E crescemos juntos também, porque ela ainda estudava, depois ela decidiu o que ela queria fazer. Eu até tentei colocar ela na construção civil para fazer engenharia, mas ela foi para a área odontológica, se formou em odontologia com 22 anos. Depois eu falo também um pouquinho da história dela, que eu também fiz parte da vida dela e da carreira dela. Eu ajudei ela também muito na coragem. Quando ela se formou, ela já estava empregada no município, ganhava um salário de R$5.000, se eu não me engano era isso, né? Isso foi em 2013, por aí, 2014, 2015, mas 2014. E aí eu falei para ela, olha, você estudou até aqui para ser funcionária pública. Pode ser que funcionalismo público te dá uma estabilidade. Com 22 anos ganhando R$5.000 por mês também é muito bom um salário. Mas eu falei assim, você estudou até aqui para ser funcionária? E aí eu falei assim, vamos abrir uma clínica para você. E a gente abriu a clínica dela, e aí veio um amigo meu e falou assim, ela estava dividindo entre o trabalho dela e a clínica, ele falou assim, vocês criaram um elefante branco e agora vocês têm que tocar isso aqui. Larga o teu emprego, o pai dela criticou, porque ela estava estabilizada, ela largou, na coragem, foi trabalhar dentro da clínica dela, está 7 anos hoje, e ela é referência no que ela faz em harmonização orofacial. Voltando aqui, resumi o dela lá, está matado, acabou. 18 anos, a mãe dela me cobrava muito estudar, eu não queria estudar, não estudava. Aí fiz o curso de corretor com 18 anos, comecei a trabalhar lá em Joinville, voltei para Barra Velha, comprei uma lavação de carro por R$3.000, vendemos por R$7.000, eu vendi, né? Na época, foi uma temporada, foi uma compra rápida, e eu falei assim, opa, eu gosto de empresa, eu gosto de comprar e vender, eu gosto desse ato comercial. Então, eu sou bom no comércio. Mesmo que seja qualquer coisa que me der, eu vou vender. E aí, em 2010, eu liguei para um amigo meu. Ele tinha me emprestado dinheiro recentemente, naquela época, né, um pouco antes, para a gente comprar um terreno junto. E convidei ele, chama-se Matheus. Eu falei, Matheus, vamos abrir uma fábrica? Mas de quê? Está vindo a Avan se instalar aqui em Barra Velha, isso era 2010, a Avan se instalou em 2011 em Barra Velha. Vamos fazer uma fábrica de paver, para nós fornecer todo o paver do pátio da Avan. Quase tomamos no rabo, porque a Avan foi feita toda de asfalto. Aí montamos a fábrica chamada Roma, mas o paver não é o momento ainda. Para as grandes indústrias, eles ainda vão fazer. Qual que era a pegada de 2010? Era a construção civil do Minha Casa Minha Vida. Estava ainda mesmo daquele reflexo de 2008, da bolha imobiliária nos Estados Unidos, ainda tinha muita gente construindo Minha Casa Minha Vida no Brasil, e o pau torou até 2014 no Minha Casa Minha Vida. E eu falei assim, vamos fazer então laje. Concordei com ele, e a gente abriu a Roma Lajes, que era uma empresa de segmento de fabricação de pré-fabricados para a construção civil. A gente tocou essa empresa juntos 2 anos, e houve uma incompatibilidade de gestão. Ele tinha um formato de trabalhar, eu era muito comercial. Nesse período eu já estava empreendendo com outras coisas. Eu peguei uma fábrica, comecei a produzir carrinho de mão, com a minha marca Hobbs, trabalhando com força. Comecei a fabricar dentro da Motomil, uma empresa aqui em Navegantes Betoneiras, e como eu era o comercial da fábrica, que eu ia atender os clientes para laje, eu já oferecia para o pedreiro, olha, eu tenho um kit obra com preço maravilhoso para você, então eu já vendi o kit obra, depois comecei a vender escora, comecei a vender tijolo de vidro, e foi numa época que a gente também ganhou muito dinheiro. Fui lá e comprei uma BMW 120, com 21 anos de idade, se eu não me engano, né? Fui lá sozinho na BMW e comprei meu carro importado. Foi o primeiro carro que eu tive. Foi o primeiro carro que eu tive, e foi um carro que a gente teve porque a Gabriela já namorava comigo, tá? Era eu que pagava, mas ela já namorava e usava. E a gente teve até 2013, e aí eu vendi a fábrica em 2012,
e por incrível que pareça, eu achava que estava gordo, mas estava só inchado. Então, ali eu quebrei. Eu quebrei pela minha primeira vez, e quebrei, assim, na época, com 150 mil reais de ré. E o que acontece? Eu tinha a fábrica para receber, eu vendia ela fiado, e eu achava que aquilo ia voltar muito rápido, ia conseguir, mas os meus gastos eram muito superior àquilo, e aí eu passei por dificuldade. E aí eu tinha um amigo, que chama-se Marcolino Cipriani, dono do grupo GMEG, Motomil, Eletroplast e Garden, que viu o meu crescimento. E aí eu falei com ele, senhor Marcolino, olha só, eu estou passando por uma dificuldade, eu vendi a fábrica assim, assim, ele foi lá e riscou um cheque, eu nem acabei de falar, de 150 mil reais, paga tuas contas, vai trabalhar, porque é o seguinte, quem tem conta atrasada não consegue trabalhar de cabeça fresca. Então, exemplo, por mais que você tenha problemas, você tem que tomar aqueles problemas de frente e tentar resolver o mais rápido possível para a cabeça ficar leve, para poder prosperar. Eu, graças a Deus, tive um amigo naquele momento que foi lá e acreditou, mas ele só acreditou naquele guri porque ele viu que aquele guri já tinha feito até naquele momento. Porque não é qualquer um que risca um cheque naquela época de 150 mil reais. E eu fui lá e me reergui. Em 2013 eu já estava forte com o meu escritório, Ravache Propriedades. A cadeia aqui não está mais, mas já estava a Ravache Propriedades já montada, com um baita de um escritório na avenida, e a gente começou a achar oportunidades de como crescer naquele momento. Como é que eu fiz? Fui para a prefeitura buscar oportunidade. Existia, minha cidade foi próspera, antes de 1977, que foram feitos vários loteamentos, mas que nunca foram feitas as infraestruturas desses loteamentos. Então, tinha matrícula, lotes individuais, mas não tinha infraestrutura, luz, água, meio-fio, calçamento. E o que eu fiz? Eu montei um batalhão de pessoas, paguei minhas contas, e nós baixamos, inclusive, a Gabriela, nessa época, saía da faculdade dela, ia trabalhar no nosso escritório também, né? Comprou um carro zero na época, né, amor? Só com comissão. Ela tinha 18 anos. Ela comprou, na época, lançou o HB20. Foi uma das primeiras na nossa cidade a comprar um HB20 lá. E com o dinheiro, o recurso que ela ganhava junto comigo no escritório, comprando terreno para nós. Então, o que aconteceu? Eu montei um call center com 7 pessoas ligando dia e noite para todo mundo, perguntando assim, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o Robson. Olha só, comprei um terreninho do lado do seu aqui, eu botei umas vaquinhas, e eu queria saber se o senhor não queria vender. O senhor, meu Deus, vaquinha! Essa era uma das histórias. Depois nós tínhamos história de caixa de abelha, nós tínhamos várias coisas para desvalorizar o terreno do cara. E aí, nós começamos a comprar esses lotes a preço muito baixo, e muito rápido a gente começou a vender. Então, a gente se reergueu muito rápido nesse período, de 2013 aí a 2014. 2014, eu e ela resolvemos casar. Eu tinha comprado já um apartamento na minha cidade, e eu tinha um bom dinheiro já, eu já estava capitalizado, nós tínhamos R$1 milhão, mais ou menos. O que aconteceu? Eu fui visitar Araquari, a cidade sede da BMW. Oi? Num dia, eu liguei para uma senhora e falei assim, senhora, tudo bem? Deixa eu explicar para a senhora, porque a gente sempre conta aquela mentirinha que não prejudica ninguém, tá? É aquela mentirinha boa. Eu falei, senhora, meu avô faleceu e deixou um dinheirinho para mim. Mentira, tudo que eu fiz fui eu. O meu avô deixou um dinheirinho para mim e eu estou querendo comprar um terreninho e eu vi que a senhora tem um terreninho do lado do meu. A senhora não me venderia o seu terreno? Ela falou assim, olha, meu filho, eu estou com 73 anos. Eu sou única nesse mundo. Se você vier aqui em São Paulo me conhecer pessoalmente, eu lhe dou esse terreno. Eu embarquei num golzinho Copa, que a gente tinha, com o pneu careca, porque eu estava me levantando daquele período que eu quebrei, que eu falei para vocês, ali. E eu passei a mão, saí 3 horas da manhã, de Barra Velha, e às 10, 11 horas da manhã, eu estava na Praça da Sé, Santa Cecília, no centro de São Paulo, bairro Santa Cecília, no centro de São Paulo, perto da Sé, e eu almocei com essa senhora, ela foi no cartório, ela transferiu o terreno para mim, eu fui pela primeira vez naquele dia andar de metrô, aí me empolguei a andar de metrô, fiquei até 5 horas andando de metrô, ficava dentro do metrô. Aí...
Dá para baixar um pouquinho essa luz ali que está dentro do meu olho, eu não consigo ver o rosto das pessoas. Aí me empolguei andando de metrô, porque nunca tinha andado. 5 horas, levantei, óbvio, para subir, né? Para passar no outro dia, para passar no... Ah, claro. Aí, 5 horas da tarde, rapaz, vou contar para vocês. O trânsito para sair de São Paulo era tanto nesse horário, que a gente conseguiu sair de dentro do centro de São Paulo, já era 10 horas da noite. E eu toquei virado, eu tinha saído às 3 horas da manhã de Barra Velha, sem dormir, só com o almoço, porque na época também não se tinha muito dinheiro, se tinha pouco, e quando a gente vendia, a gente conseguia comprar um terreno, a gente ia para o investidor e pedia o dinheiro, para ir lá comprar o terreno, vendia o terreno e devolvia o dinheiro. Nesse caso, como eu ganhei, eu não queria, eu queria aquele negócio para mim fazer, para mim poder me alavancar. E aí só tinha o dinheiro para o almoço e para gasolina. Então fui com o almoço e voltei. Eu cheguei em Barra Velha novamente, era 4 horas da manhã. Eu não dormi naquele dia, às 8 horas eu fui para o cartório, já estava com o terreno vendido por R$25 mil, que me ajudou a pagar muita conta naquela época. Então, foi assim, são pequenas histórias que da dedicação, da força, da perseverança, né, da dificuldade que me trouxe. E aí, voltando, nesse período que eu achava que eu estava novamente gordo, mas descobri que só estava inchado, casei com a Gabriela, já tinha um apartamento e tinha um recurso financeiro. Fui a Araquari, conheci Araquari de perto, Araquari estava numa forte expansão, entre 5.527 cidades do Brasil, nós temos 5.527 cidades no Brasil, Araquari estava em primeiro lugar de crescimento, no setor imobiliário, no desenvolvimento de indústrias. Eu falei assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa nessa cidade, eu vou alavancar minha vida e vou mudar. Eu vi um terreno de 82 mil metros quadrados e falei assim, vou comprar esse terreno e vou fazer um loteamento aqui, e vou fazer um VGV de R$20 milhões e mudei a minha vida, esse é o meu tombo para crescer. Comprei o terreno, dei R$800 mil e fiz 4 parcelas de 100. Resumindo, eu quebrei. Não dei conta de pagar as parcelas, sentei em casa, eu estava recém-casado com a Gabi, não sabia o que fazer. Eu passei a mão no meu book de cartões. Lembra aquela pessoa chamada Arnoldo Hammerschmidt? Se vocês pesquisarem hoje na internet, ele é um bilionário brasileiro com 12 bilhões. É o dono do Grupo Potencial Petróleo. A Potencial é a maior usina de biodiesel do Brasil hoje, e ele é meu sócio. E o que acontece? Eu liguei para ele e falei, seu Arnoldo, tudo bem? É o Robson, quanto tempo e tal? E expliquei a minha verdade para ele. Seu Arnoldo, eu achei que estava gordo, estava só inchado, eu comprei um imóvel assim, tem um projeto maravilhoso para fazer em cima dele, eu quero realizar esse projeto, mas eu não tenho condição. Me ceifou todo o dinheiro e eu não tenho como mais seguir. Ele falou assim, faz um business plan. O que é business plan? Nem sabia o que era business plan. Barra Velha nunca se falou disso. Faça o planejamento desse negócio e eu vou descer aí na cidade, ele tinha a casa, e eu vou entender o teu projeto. Ele desceu 7 dias depois, ele desceu. Em 3 meses, ele depositou 3,8 milhões na minha conta, resolveu meus problemas e a gente iniciou em 2014 o projeto Portal da Barra, do qual o Anderson teve presente no dia da inauguração, né, Anderson? E aí, esse foi um case de sucesso meu. Na época, ficou reconhecido aqui como é que um bilionário faz sociedade com um filho de pescador na cidade. Eu fui dar palestra na Sociesc, explicar como é que eu consegui fazer esse negócio, mas, na verdade, eu juro para vocês que nunca fui eu que fiz nada. Eu acho que, novamente, desde o início, foi Deus que foi traçando... Obrigado. Foi realmente traçando caminhos na minha vida. E aí a gente voltou a retomar o mercado, eu estava forte novamente, e em 2017, eu e a Gabriela casados, nós estávamos no apartamento, já estava tudo tranquilo, a Gabriela estava grávida do segundo filho, né, Gabi? O primeiro filho foram 2 provações que eu passei na minha vida, os 2 piores momentos da minha vida, foi nas 2 gravidez,
que a gente estava no pior momento, e foi o momento que a Gabriela mais me deu força para mim conseguir superar. Parte de 2014 ela me ajudou pagando as contas, né, que aí ela trabalhava na clínica que a gente montou, e ela ajudou a pagar as contas. Em 2017, eu estava bem já estabilizado, eu e o Anderson fomos fazer um negócio em Juiz de Fora, e nós tivemos um prejuízo de R$850 mil. A gente perdeu esse dinheiro, a gente foi roubado, R$850 mil. Eu lembro que eu voltei de lá, de Juiz de Fora, a gente sentou. Foi esse momento que ele falou para vocês aqui, que foi um momento de união, porque é naqueles momentos que mais difíceis você passa, são os momentos que te revelam quem são as pessoas que realmente estão do seu lado, né? Mas eu também aprendi, né, fazendo um gancho nessa frase, que mais difícil é você ter amigos na felicidade, no momento que mais você tem dinheiro. Porque, às vezes, o dinheiro, a felicidade tua, incomoda mais os outros do que a tua desgraça. Mas, naquele momento, a gente foi muito forte, né, Anderson? A gente sentou, o que eu fiz, eu tinha uma Mercedes, eu já era mercedeiro, aí depois da BMW, quando eu retomei, eu já tinha Mercedes. A primeira Mercedes que eu comprei foi em 2013. 2017, eu já tinha Mercedes, ainda continuava tendo outra Mercedes. Eu fui lá, financiei a minha Mercedes, e eu devia uma parte do nosso apartamento, R$150 mil, se eu não me engano, né, Gabi? Nosso apartamento era um apartamento assim de R$650 mil, e eu devia R$150 mil dele. E aí o que aconteceu? Não tinha dinheiro para pagar ele, financiei o carro, a gente se juntou, a gente pagou todas as pessoas, porque a gente tinha pegado, esse dinheiro também não era todo nosso, nós tínhamos pegado parte emprestado. A gente teve que pagar as pessoas de quem a gente pegou, a gente honrou todos. E o que aconteceu? Eu tive que vender o meu apartamento. E aí eu cheguei num dia, eu sentei, a Gabriela, eu lembro como se fosse hoje, ela sentada na cama, e eu debruçado na janela do apartamento. Ela falou assim para mim: Robson, nós não podemos mais passar isso. Robson, nós não podemos mais passar esse tipo de dificuldade, nós não podemos mais ficar sem dinheiro. Eu falei: Gabi, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso de um novo setor para a gente ter um dinheiro recorrente, que ganhe sempre, porque o mercado imobiliário ele é muito sazonal. Tem momento que você tem dinheiro, tem momento que você não tem. Não sei se tem algum corretor aqui na sala, ou que já trabalhou no mercado imobiliário, sabe qual é a dificuldade. Às vezes, eu sempre costumo falar, eu tenho imobiliária hoje também, eu costumo falar para os corretores que os corretores, eles trabalham como um carro na reserva, sempre precisando de um dinheirinho para ir um pouquinho mais longe, mas nunca aquela sobra para você dar aquela ida mesmo com força no destino que você tem que fazer. E o que aconteceu quando a gente ganhava uma comissão, já estava devendo, tinha que pagar outras contas e tal, mesmo com patrimônio. Até hoje eu falo para vocês, mesmo com tudo que eu criei, tem dia que a gente tem muito dinheiro no caixa, tem dia que a gente não tem, só que hoje a gente fica muito mais fácil, porque buscar recurso no momento que a gente está hoje, você vai para o banco, você pede 1 milhão, o banco deposita amanhã na tua conta, entendeu? Antigamente você nem crédito em banco tinha, então fica muito mais difícil. Também vou dar um insight disso, como muda isso na vida. Mas aí eu resolvi, a Gabriela falou assim: monta, Robson, pense em alguma coisa, vamos fazer alguma coisa diferente. O Anderson me convida para vir a Balneário Camboriú com ele. O Anderson tinha ingresso nacional, por mais que ele levou aquele pau ali, ele perdeu uma BMW X6 na época, que eu lembro, você vendeu, né, branca. A ingresso nacional tinha muito recurso em caixa, que pôde manter ele. O Robson não tinha recurso. Eu tive que me desfazer do que eu tinha para poder continuar vivendo. O que aconteceu? O Anderson me convidou, viemos a Balneário Camboriú, ele comprou uma scooter elétrica. Lembra daquela scooterzinha elétrica? Que foi febre no Brasil, pneu balão, grande. O pessoal começou a importar do Paraguai, começou a comprar no Paraguai. Importar não, né? Fazer cambalacho, como é que se diz? Executivo de fronteiras? Boa, essa é boa. Começaram a trazer do Paraguai essas scooter elétricas. E aí, em 2010, minha sogra me cobrava demais: Robson, você precisa estudar, né? 18 anos eu fiz o meu, cresci. 2010, a dona Yara
Tu não estuda porque tu é um vagabundo, porque se tu não quer nada na vida, tu tem que estudar, porque tu tem que fazer alguma coisa, que eu não sei o quê. Eu fui fazer Direito. Na faculdade de Direito, eu conheci o Tony Pfeiffer, que é o executivo hoje da Intervalo Comercial S.A., é uma empresa que importa cosméticos, dermocosméticos, produtos hospitalares da Coreia do Sul e China. O Tony que toca. Eu conheci o Tony na faculdade. E aí o que aconteceu? Eu e o Tony ficamos distantes, uns 3, 4 anos, sem se falar. Isso já era 2017, eu fiz a faculdade, comecei com ele lá em 2010. Ele avançou, eu parei a faculdade no 6º período. Vim com o Anderson, ele comprou a scooter. Eu falei, rapaz, eu até vou sentar aqui. Eu falei assim, cheguei em casa, falei, Gabi, eu acho que eu tenho uma coisa para a gente fazer. Eu vou ligar para um amigo meu, o Tony. O Tony entende de importação, o Tony estava fazendo a 2ª faculdade dele, ele já estava no comércio exterior, era despachante, e ele falou assim, e eu falei assim, Gabi, eu vou ligar para o Tony, porque lá atrás eu tinha vendido um terreno para o Tony tinha ganhado R$5.000 comigo, ele vai me ajudar. Tony, liguei para ele, depois de tempo, como é que você está, meu amigo, tudo bem? Estou com um projeto na minha cabeça, preciso que tu me ajude. Eu quero importar aquelas scooter elétricas para o Brasil. A gente pegou, eu vim a Itajaí no escritório dele, vem uma aguinha para mim aí, ou alguém puder trazer uma aguinha. Eu vim a Itajaí no escritório dele, obrigado. Eu vim a Itajaí no escritório dele, e aí o que aconteceu? O Tony falou para mim, Rob, o que tu quer trazer? Eu quero trazer isso aqui. Onde é que tem para a gente dar uma olhada? A gente veio aqui em Balneário Camboriú, na mesma loja que o Anderson comprou a dele. Tinha umas 3 ali. Falei, isso aqui eu quero trazer. O Tony botou a equipe dele para pesquisar o produto, e nisso apareceu um abençoado enviado por Deus para comprar o nosso apartamento. Aí, esgotou meu tempo. Se vocês quiserem... O que aconteceu? Eu vim para... Deixa eu lembrar aqui. Eu vendi o apartamento. Apareceu um abençoado que Deus colocou no nosso caminho. Até eu queria comprar uma casa do Anderson, que não deu certo. Fiquei chateado na época, que ele não quis me vender. E o que aconteceu? Isso nunca apagou da minha memória. Mas tudo é por Deus na vida da gente, sabe? Naquele momento ali, a Gabriela, nós estávamos com um problema de dificuldade econômica, nós estávamos com uma sala onde era a clínica dela ruim, e a gente tinha que melhorar a sala dela. E a venda do apartamento foi o seguinte, foram R$600.000, foram R$150.000 eu paguei o que eu devia do apartamento, R$150.000 a gente deu para fazer a clínica nova dela, a gente separou, e R$300.000, que era tudo que eu tinha na minha vida, eu mandei para a China, para fazer a primeira compra de scooter elétrica. E foi uma mudança radical na minha vida, porque depois daquele dia eu nunca mais fiquei sem dinheiro, nunca mais. E a gente importou aquele primeiro container, a gente começou a ganhar mercado aqui, a gente começou a subir, aí quando veio o inverno a gente começou a entender como é que funcionava o mercado de mobilidade elétrica, a gente começou a subir para o Paraná, começou a subir para Mato Grosso, fomos até Sinop, Minas Gerais, Goiânia, começamos a ganhar o Brasil com a RAV, e a gente começou a entender que quando é verão aqui, é inverno no Mato Grosso, porque lá chove muito, quando é inverno aqui, é o calor do Mato Grosso, então a gente nunca mais ficou sem vendas. Aí, até que um dia, depois de, eu acho que uns 6, 7 meses importando, o Tony fala assim, Rob, vamos para a China, vamos para a feira da China, vamos ficar 30 dias na China. Eu nem inglês falo. Fui com o Tony para a China. Mas, mais do que isso, eu tinha o meu sócio da Potencial Petróleo, eu peguei uns litros de biodiesel, botei dentro da mala, e falei, vou vender biodiesel, vender glicerina refinada USP para fazer pomada, para fazer vários ingredientes, da shampoo, condicionador, que é viscoso, se chama glicerina USP. Levei dentro da mala para a China, quando chegamos lá na China, nós levamos um coreano junto conosco, pagando, eu e ele rachando, não sei se o Tony está aí ainda, eu não consigo enxergar, ele estava lá no fundo, está aí? Chegamos lá na China, essa é uma história
maravilhosa, que 30 dias longe da família. E nessa viagem, eu e o Tony fomos um dos únicos brasileiros a ser convidado pelo governo de Kim Jong-un, da Coreia do Norte, a visitar a Coreia do Norte. Ficamos 5 dias dentro da Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. E quando a gente foi para lá, né, Tony, a gente chegou lá, começamos a discutir com o nosso coreano, porque nós primeiro chegamos lá, pedimos hotel ocidental, porque nos orientais só comem macarrão frio, de manhã cedo não tem café da manhã. Ela passava fome lá, né, Tony? E aí a gente começou a brigar com o coreano, e a gente já estava puto de ter levado esse coreano junto, esse pau no cu que só bota nós em enrascada e tal. Fomos para a feira, eu e ele, é a feira da China, não sei quem conhece, ou já ouviu falar na Canton Fair, que é a maior feira do mundo, inclusive, são 300 mil expositores, o pavilhão tem mais aproximadamente 400 mil metros quadrados, são centenas de corredores, e que em uma semana caminhando, tu não consegue fazer toda a China, toda a feira. Então a gente coloca aquelas bermudas de compressa, meia de compressa e parte para a feira, é assim que funciona lá na China. E a gente começou a ver os produtos, novos produtos para a RAV, importar novos tipos de bicicleta e-bikes, as e-bikes assistidas, motores, e entendendo como funcionava realmente esse mercado lá. E esse coreano só botando nós em rascada, porque ele falava mandarim, o Tony inglês, e eu não falava nada. Então eu pedia para o Tony falava com ele falava com o cliente, e aí fazia toda essa jogada para que a gente pudesse se relacionar lá. Ficamos na China, ficamos em Guangzhou, que é a cidade da feira. De Guangzhou fomos para Yiwu, que é como se fosse o maior mercadão do mundo de 1,99. Então, exemplo, lá você vai comprando e vai estocando container, e vai comprando várias coisas diferentes, vai estocando container e manda para cá. Fica perto de Xangai. Isso a gente fez 10 mil quilômetros dentro da China até chegar em Dalian, que é um porto lá em cima. Nós entramos em Hong Kong, que é aqui embaixo, fomos em Shenzhen, que é a cidade tecnológica, onde saem todas as tecnologias do mundo, em parte de tecnologia, Guangzhou, que é a feira, Yan, e fomos subindo até Dalian. Dalian, nós conhecemos o primo desse coreano, que é do governo chinês. Aí ele falou, aí eu cheguei, a gente lá, os ricos, lá não existe classe média, tá? A China é o seguinte, é operário e milionário, dono de indústria. Ou você é muito rico, ou você é só operário. E trabalha de segunda a segunda, não tem almoço, não tem nada. O almoço deles é uma ração que eles comem no meio-dia. Isso tudo foi experiências que a gente viveu lá, junto com os trabalhadores, visitando fábricas, indústrias. Chegamos em Dalian. Porra, o cara era do governo chinês, levou nós para jantar. Foi a primeira vez que eu vi pegar um peixe na hora no aquário, fazer o filé e comer o sashimi na hora, fresquinho, com o peixe pulando ainda na mesa. Foi uma experiência que não muito boa, mas foi uma experiência, né, Tony? E aí, naquele dia, a gente teve várias experiências, fomos hospedados por ele, aí nós não pagamos mais nada, ele hospedou nós num hotel 5 estrelas, e dali, aí nós fomos para o almoço, para o jantar, e aí eu falei da glicerina. Na hora, ele falou, a Coreia do Norte precisa desse teu produto para fazer armazenamento de comida. Pegamos, e o Tony estava negociando tecido com eles, e o que acontece? Toda a produção do Brasil, por exemplo, C&A, Riachuelo, né, Tony, se eu não me engano, Alpelo, todas as companhias brasileiras mandam para produzir na China. O chinês recontrata o coreano para produzir os cortes, porque a alfaiataria deles é muito mais delicada do que a própria chinesa. E eles fazem troca de mercadoria. E aí nos levaram para a Coreia do Norte. Fiquei 5 dias sem contato com o mundo, sem falar com a Gabriela, porque lá não pega telefone. Fomos escoltados por todos os seguranças, né? Sentamos com o premier da Coreia do Norte, é o terceiro maior poder abaixo do Kim Jong-un, e ficamos lá 5 dias conhecendo e tendo uma experiência maravilhosa. Um dia, se alguém quiser que eu mostre as fotos, que nós fotografamos tudo, que nem a Rede Globo conseguiu fotografar, os negócios que a gente conheceu lá dentro e como a gente decidiu fazer as coisas. Depois o Tony importou zíper, importou roupa de lá.
Mas um exemplo, só estou dando a experiência que foi entrar na importação e aonde ela conseguiu me levar. Só para vocês verem que de um problema que eu tive gigante, aonde esse problema me levou, para onde ele me levou. E ali, depois eu e o Tony criamos uma irmandade, porque imagina você ficar 30 dias com um homem dormindo no mesmo quarto, sendo hétero. Entendeu? Eu até falo para minha mulher, no começo a chinesa era feia, depois ela começaram a ficar mais bonita. Porque era complicado, né? E aí a gente ficou 30 dias juntos e isso criou um respeito, uma educação e uma verdade entre eu e ele. E depois que eu voltei para o Brasil, continuei a importação da Rave e o Tony montou uma empresa chamada Intervalo. A Intervalo começou a investir em produtos dermocosméticos, rejuvenescimento facial, na área de harmonização facial, trouxe para o Brasil um produto chamado Celcurin, que é o produto número 1 hoje do Brasil, na queda capilar, na frente do minoxidil, do finasterida e outros. E o que aconteceu? Nós fizemos o lançamento desse produto, só que o Tony desgastou muito tempo para investir, porque o investimento na área médica, ela consome muito dinheiro. E eu estava fazendo dinheiro aqui na Rave. A Rave me dando dinheiro, eu conseguia ganhar muito bem. A gente tinha assim, só para vocês falar, eu comecei a partir do zero que eu não tinha, e eu comecei a ganhar aqui mais ou menos uns 100 pau por mês de lucro na empresa, e me deu a oportunidade de começar a investir em outras coisas. O Tony e o relacionamento que eu fui criando também por causa da Rave. O Tony desgastou a empresa, o fluxo de caixa dela, investindo no medicamento, em pesquisa, em teste, e aí uma hora ele me convidou, Rob, preciso que você entre comigo nessa empresa, invista um dinheiro e que a gente faça esse crescimento junto. Foi aí que eu entrei na Intervalo, que hoje é um sucesso. E aqui, a Intervalo hoje não tem barreiras, a gente vende nível nacional, vende cânula para quem faz harmonização orofacial, uma das melhores cânulas do Brasil, chamada Interflex, é da nossa marca. Nós temos parceiros em São Paulo na distribuição, Dental Cremer, que é uma das maiores, é uma multinacional gigante, se eu não me engano, né, Tony? E o que aconteceu? A Intervalo explodiu. Agora, esse ano veio a pandemia, em 2020. Eu estava com muito dinheiro no caixa da Rave. A Ravache Propriedades, que foi aonde eu comecei a minha vida, tinha várias oportunidades de pessoas passando dificuldade ou empresas que teriam que pagar os seus funcionários e tinham patrimônio. Então, a gente começou a transferir dinheiro dali para cá e começamos a comprar. No dia da pandemia, quando tudo fechou, eu assinei um contrato. Agora, isso eu estou falando agora, em 2020. Então, para vocês verem que agora que começou a minha vida de verdade. Em 2020, eu cheguei em casa em março, tudo fechado. Eu falei, Gabi, acabei de assinar um contrato para pagar em 30 dias 2 milhões de reais. Né? Nós tínhamos uns 200 mil na conta. Em 30 dias tinha que pagar 2 mil reais. Aí eu vou falar para vocês a coragem. A coragem que eu tive naquele momento, a perseverança que eu tive no meu negócio e a disciplina que eu mantive e mantenho até hoje, que me moldaram. Nós compramos, em 30 dias eu paguei os 2 milhões de reais e comprei mais 6 milhões de reais em imóveis. Em 30 dias eu paguei os 2 milhões. Como eu fiz isso? Com aquele network que vocês estão criando hoje. Porque esse network que vocês estão fazendo hoje na Irrit, ele não serve só para a Irrit, serve para a vida toda de vocês. E foi isso que eu fiz network a minha vida toda, eu conversei com pessoas, eu fui muitas vezes que eu fui fazer uma empresa, quando eu fui importar a Rave aqui, importar as scooters elétricas, que ninguém acreditava em mobilidade elétrica, meu pai mesmo me chamou de louco. Para que tu vai fazer isso aí? Quem é que vai comprar essa merda? Ora, 7 mil reais, compra uma bis. Para que vai comprar uma... E nós conseguimos ganhar o mercado brasileiro. Hoje não tem mais a mesma força, a gente mudou, foi para a energia renovável, mas exemplo foi ali. Fizemos essa dívida de 6 milhões de reais. Tá bom? Vou rápido. Vou acabar já, tá, pessoal? Fizemos essa dívida e aí
a gente comprou um loteamento inteiro, 375 lotes, e começamos a vender esses lotes picados como oportunidade para diversos networks que a gente já tinha durante os anos. Aí veio aquela minha agenda, veio o meu book de cartões, veio os meus ensinamentos de corretagem lá do final, que marcava o nome e e-mail das pessoas, e comecei aqui, telefone, ligar e vender, ligar e vender, comecei a envolver, fui o melhor que paguei comissão, na época, para os corretores, pagava 7% de comissão para que eles falassem do meu produto e não do concorrente, e assim a gente se levantou muito rápido aqui com a Ravache, a Rave forte, consolidada, fomos nós estamos hoje, vou resumir agora, nós estamos construindo a maior usina fotovoltaica do estado de Santa Catarina, com 1,4 megawatts, a Intervalo, que está sendo sucesso, e por último, o Anderson pediu para mim, né, para entrar na Ingresso Nacional. A gente investiu também na Ingresso Nacional, a gente assumiu ela com algum déficit de caixa, né, eu não vou falar para vocês o tamanho, né, mas a gente conseguiu pagar esse déficit, está controlado hoje, com endividamento hoje, nós estamos com endividamento, isso eu posso falar porque é da minha gestão, um endividamento baixíssimo aqui na empresa. O Ideias veio posterior, que é uma empresa 100% de tecnologia. A Ideias hoje ela faz ferramentas. Por que foi criada a Ideias? Porque a Ingresso Nacional se tornou uma empresa SA para pertencer ao meu grupo. E a Ideias foi a empresa que vai cuidar de toda a tecnologia de parte de TI. Então ela é uma optante pelo Simples Nacional, com o Rick, que era o TI da empresa e sócio do Anderson. E aqui a gente está desenvolvendo outras coisas hoje na área de tecnologia. Então, eu saí do mercado mais conservador do Brasil, que é o mercado imobiliário, o mais conservador, e hoje eu estou no mercado também de tecnologia. Então, tecnologia, energia renovável, mobilidade, importação, saúde, tudo isso a gente trafega hoje com muita facilidade e, graças a Deus, tudo isso foi possível porque não é nada meu. Eu só estou aqui contando para vocês o que eu fiz, mas, de fato, eu fui só uma ferramenta. Uma das preocupações que eu tive, que eu fiz reunião com o nosso CEO, Diego, na sexta-feira, eu falei assim, Diego, eu estou preocupado porque eu sou muito de negócio, gestão e negócio. O que eu vou falar para todos lá dos hitmakers? Eu estava muito preocupado com isso, falei para ele, e eu ontem, eu escrevi muitas coisas para vir aqui falar, tudo decorado, blá, 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 e aí, na vinda para cá, eu falei assim, olha, eu só vou contar a minha verdade, eu só vou contar o que eu passei, da onde eu vim e aonde eu cheguei. E eu vou falar para vocês do fundo do meu coração. Uma das coisas que eu mais pensei, o que eu vou semear na vida dessas pessoas? O que eu vou transmitir para vocês? Porque a minha vida hoje, graças a Deus, está boa, e a vida minha hoje é um equilíbrio entre a minha família, meus filhos bem, a minha esposa bem, os meus negócios, mas acima de tudo, a minha relação com Deus. Então, assim, eu quero falar para vocês que eu vim aqui com muita preocupação para saber se o que eu passaria para vocês teria algo a agregar na vida de vocês. Porque nada foi fácil, hoje é muito bonito de se ver, muito bonito de falar em números e tal, mas essa realidade que eu vivo hoje, ela foi construída durante os meus 32 anos. Então, assim, espero que eu possa, né, ter passado alguma mensagem boa para vocês, algo que sirva de ensinamento no comercial, na forma de abordagem de clientes, sempre sorrindo para os clientes, sempre tentando cativar os clientes, nunca perdendo o cliente, que hoje é a minha meta aqui também, em todos os negócios, buscar mais clientes. Então, assim, eu agradeço muito, de coração, podem ter certeza que eu estou muito mais feliz aqui de poder contar essa trajetória para vocês, do que vocês estarem me ouvindo. Porque para mim é muito mais gratificante poder contar um pouquinho das dificuldades que eu tive, da história que eu construí, aonde eu cheguei, e como foi isso. E dizer que nada disso foi por acaso. Algum projeto lá na frente, alguma dívida com Deus, que eu posso dizer assim, algo eu tenho que fazer para mover mais pessoas. Eu não sei ainda, eu ainda não sei qual é o meu propósito de fato, mas eu tenho certeza
que algum propósito eu tenho, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Vamos aplaudir de pé, muito barulho, Robson Ravati! Aplausos, receba o kit da Hit. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela palestra sensacional, Robson Ravati. Obrigado, obrigado. Pode soltar.